Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com você e perguntar algo. Deus pode ter propósito na nossa dor? Deus pode ter um propósito nas perseguições, nas adversidades, na injustiça causada por terceiro a nosso respeito? E essa pergunta me fez pensar e me fez meditar no livro de Gênesis, que vai falar lá em Gênesis 45 sobre José e os seus irmãos, a arte de perdoar. Eu poderia dar esse tema, a arte de perdoar. Como você aprender a perdoar como José perdoou? Nós sabemos que Jacó tinha 12 filhos, e um deles José, e ele era até então o mais novo, era filho de uma das mulheres de Jacó, que era estéril, e ela, depois que teve José, inclusive no parto, ele ficou viúvo, Então ele foi um filho da velhice de seu pai, um filho muito amado e talvez até um pouco mais amado. Assim entendiam os seus irmãos, Porque o pai agia com ele como se tivesse uma preferência, o que provocou um certo ciúme, uma certa inveja, um certo ódio. E todos conhecem essa história em que José foi vendido pelos seus irmãos. E o mais bonito dessa história é que ele aprendeu, aí que ele aprendeu, Ele aprendeu, amadureceu, longe do pai, porque próximo ao pai, como se ele estivesse debaixo das asas do pai. Hoje não vamos falar muito sobre a questão de como José se portava com os irmãos, a questão do sonho que ele sempre tinha, de ir sendo reverenciado. E hoje eu quero falar mais sobre o perdão dele e o que ele passou quando ele foi levado como escravo, foi vendido pelos seus irmãos, levado como escravo. Deus colocou ele na casa de Potifar e ali ele era o braço direito. Só que ele era um rapaz muito bonito e foi muito cobiçado pela mulher de Potifar. E ele foi levado ao calabouço, passou por muitas tribulações, um período muito difícil da vida dele, mas que trouxe maturidade. E o que a gente aprende com isso? Que José, ele poderia ter levado muita mágoa para o coração. Então ele, em um certo momento, quando os seus irmãos e a terra de onde ele veio começou a ter fome, e eles começaram a vir comprar junto com o faraó os alimentos, porque devido a um sonho que José teve, trouxe muita riqueza para esse reinado. E a gestão dele era uma gestão com excelência. Era um rapaz muito inteligente, entendia de gestão financeira, enfim. Ele foi um homem muito próspero onde ele estava. E a história é muito linda. Você, depois com calma, você medita lá em Gênesis, que você vai ver que história linda. Como a gente tem um tempo muito curto aqui, eu acredito que eu consiga, junto com vocês, entender o que Deus quer falar nessa tarde, conosco em poucos minutos. É uma mensagem que, o que requer o perdão? Requer um confronto com você mesmo, requer você renunciar
ao lugar de estar certo, de ter o seu motivo para estar magoado, mas você vai precisar a desenvolver, confrontar os seus sentimentos dolorosos, o que te causou aquela dor, aquela mágoa, aquele ressentimento. E você vai ter que fazer uma escolha que dói muito, que é liberar perdão. Geralmente quem está certo não quer liberar o perdão porque está certo. Então quem está errado que tem que vir pedir perdão, geralmente é uma lógica, é algo que a gente não quer sair desse posicionamento. Mas a gente aprende que perdoar é liberar a si próprio de tanta coisa que isso causa. Recentemente eu tive uma tristeza, né? Uma tristeza muito grande, e alguns dias depois eu fiquei sentindo dor no estômago e dor de cabeça, e eu pensava naquilo, vinha dor de estômago, vinha dor de cabeça, e aí até eu elaborar, entender, dar um mergulho para dentro de mim e fazer uma análise, uma autoanálise, eu entendi que eu até nem respondi à altura aquele enfrentamento, aquela mágoa, né, aquelas palavras duras, mas eu fiquei passando mal, porque eu senti dor no estômago e dor de cabeça, ou seja, eu não coloquei para fora. E aí eu fiz um processo terapêutico em mim mesmo, que foi pegar um papel e começar a escrever sobre os meus sentimentos em relação àquilo. Porque quando você recebe uma afronta, uma injustiça de uma pessoa estranha, tem um peso. Mas quando é alguém que você convive, da sua convivência, alguém que você espera um pouco mais, isso não é fácil de digerir. Então eu comecei a escrever sobre as minhas emoções. E ali eu comecei a chorar e entender todo o processo, tá? Todo o processo daquela dor, por que me feriu, por que me machucou. Geralmente são coisas mais antigas, são coisas que você carrega e que estão lá, fazendo parte no seu inconsciente, e você não consegue identificar, mas são sentimentos guardados, escondidos, que manipulam o seu dia a dia, manipulam a sua rotina, as suas conquistas, e isso trava muitas áreas na nossa vida. Então, aí eu fiz essa carta, fiz a oração e entreguei para Deus. Quando eu entreguei para Deus, Deus palestrou comigo e eu comecei a chorar e entender muita coisa. Então ali, esse processo aí que ele passou, teve um propósito maior. E aquilo que a gente passa tem um propósito maior. Nunca vai ser uma coisa só para que você sofra, mas é para que através daquilo você rompa com as suas limitações. E eu creio que o lugar onde José habitava era um lugar de limitação. Ele estava debaixo das asas de alguém que era o seu pai, que trazia a autoproteção, a comparação, e aquilo ali começou a travar muitas coisas na vida de José. Começou a travar suas emoções, ele foi posto de lado pelos seus irmãos, ele era rejeitado. Quando ele chegava, todo mundo parava de brincar, de sorrir, porque ele vinha querer contar um sonho, né? E que todos os irmãos se curvavam. Vai dar uma lidinha que você vai entender todo esse contexto. Então, ali Deus precisava romper com José para levar ele para um propósito de uma nação. Olha, quando Deus faz a gente se incomodar no ambiente, se incomodar, ser perseguido, ser afrontado, é porque Deus está movimentando
o nosso futuro, e isso está trazendo um reflexo hoje. Deus está preparando, ou já está preparado, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode, sabe, ver todas as coisas. Nós somos apenas criaturas limitadas. Então Deus estava rompendo com padrões de vitimismo, ali para José, de autoproteção. Então Deus queria fazer dele de um menino um governador, alguém que fosse na frente abrir um caminho para o povo. Deus estava enviando alguém na frente, há um tempo à frente, para preparar toda aquela a provisão que Deus queria dar para o povo. Porque quando os irmãos de José retornaram ao Egito, porque souberam que lá tinha alimento, né? Então foi um tempo em que José foi usado para trazer riquezas para ali, para Faraó. Quando seus irmãos vieram, veja bem que dentro do coração de José havia ainda algo que precisava ser curado. Precisava, embora houvesse um propósito, embora houvesse um direcionamento de Deus, embora Deus tivesse levado ele apenas na frente, mas ele, no momento do processo, talvez você esteja também assim, no meio do processo, no caminho ao propósito, você talvez não esteja entendendo nada, nenhuma aflição que você está vivendo e passando hoje. Talvez você hoje esteja vivendo sozinho, afastado. Talvez você esteja vivendo no momento em que você está passando por um processo de escassez, mas que lá na frente haverá abastança, haverá suprimento, haverá propósito de Deus. Então, naquele momento, em aqueles anos que José passou, ele ficou preso, foi perseguido, foi confrontado. Imagina, ele era o garotinho do papai. Ele vivia ali levando, as fofoquinhas, o que os irmãos faziam de errado para o pai. Então ele tinha uma túnica, ele tinha todo um privilégio. E isso tudo foi tirado. Ele foi levado a um deserto, a uma terra distante, numa condição de escravo, sem entender nada. Mas o que ele tinha, um sonho, ele tinha, aquele dom de sonhar, e isso você não pode perder. Você pode tirar tudo, mas você não pode perder o dom de sonhar, o dom de olhar lá na frente e enxergar, não aqui o que está acontecendo, mas enxergar lá na frente ainda, antes de acontecer. Então, isso o ajudou a sair da cadeia, o ajudou a colocar ele num lugar, num lugar de evidência, num lugar estratégico. Deus precisava colocar José num lugar estratégico para trabalhar um caminho, abrir um caminho para o seu povo. Aleluia! Você crê nisso? Que o lugar e o momento que você está passando é uma estratégia de Deus, é um propósito de Deus. A dor que você está sentindo hoje não vai se comparar com a glória que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Não vai se comparar a aflição do presente momento com a glória do porvir. Então ali, quando ele encontrou-se com seus irmãos, os seus irmãos não o reconheceram. Por que não o reconheceram? Porque José estava caracterizado como um egípcio. E além disso tudo, a visão que eles tinham de José era uma visão diferente de um homem, um governador. Eles conheciam o menino, o mimado, o queridinho do papai. Mas o governador, aquele que representava o segundo, ele não conhecia de uma alta autoridade. Não reconheceram na aparência, não reconheceram na forma de falar. Mas o que José sentiu, revelou Deus. José sentiu ali, aleluia, que ele chorava, que todo o Egito ouviu o seu choro. Olha aqui que ele precisou botar para fora ao ver os seus irmãos. Mágoa, ressentimento, que estava ferido.
aleluia. Pena que estamos acabando aqui o espaço aqui da gravação, mas eu vou fazer um segundo vídeo. O que eu quero que você entenda é que Deus tem um propósito na sua dor. Nós vamos continuar num outro momento com essa palavra que está assim, sabe, ardendo no meu coração. Entenda o propósito do Senhor na sua dor. Não leve mágoa, ressentimento. Pessoas Deus usa como instrumento. Lugares Deus usa como instrumento. Situações, emprego, enfermidade, Deus usa como instrumento para nos levar no lugar do propósito maior do que o que você está vivendo agora. Que Deus abençoe você, rica e abundantemente. Que a paz que excede todo entendimento tome conta do seu coração. Que você possa ser um doador nessa tarde. Libere perdão e viva o propósito maior de Deus na sua vida. Perdoe hoje, ame hoje, realize hoje. Os feitos de Deus serão na sua vida, aleluia, a chave que alcançará nações, pessoas, famílias e propósitos. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.